Muito bem, meu amigo Leonardo. Depois dessa belíssima canção aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de segunda-feira, quero continuar abraçando a toda a nossa audiência que está sintonizada com a gente. Nosso muito obrigado, tá bom? Muito obrigado a você que está também nos interiores de Bacabal. Nosso muito obrigado por sua companhia. Você aí do Pinto Teixeira, você do Palmeiral, alô, você aí da Barrigudinha, você aí da Luziana Rural, você do Santo Antônio dos Alves, você do São Benedito, tá bom? Aonde chega as ondas da nossa emissora. Nosso muito obrigado. A você que está no nosso aplicativo também, queremos te desejar uma excelente segunda-feira. Quero abraçar também nesse programa o seu Edilto, esposo da irmã Cléris, ali na Padre Carvalho, tá bom? Ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. Ainda também aí na região ali, daquela região, eu tenho a irmã Terezinha, irmã Terezinha, que congrega conosco aí na Oásis de Deus, essa serva de Deus. Aí, nosso muito obrigado por estar sintonizada. Ela está na sua costura, mas está ligadinha na nossa programação, tá bom? Está ligadinho aí na nossa programação. Também está ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira, ele, o grande. Olha aqui, rapaz, quem está com a gente? Alô, alô, alô para mim, seu Riba. Adivine quem é essa mensagem aqui? Ai, é do nosso grande amigo Wilson, Texon, o Texon, é isso aí, a empresa do irmão Wilson, ele que mexe aí com som. Você está precisando de um som? Fale com o irmão Wilson, que ele com certeza aí faz um orçamento bacana para você. Um abraço, Wilson, que Deus te abençoe, querido, esta manhã de segunda-feira, te dê uma excelente semana de trabalho, né? Guarde, te livre de todo mal, tá bom? Um abraço. Também aqui conosco está ali, direto da congregação Lírio dos Vales, no povoado Capoeira, ele, o grande Gilson, o grande Gilson e a irmã Sueli, ambos dirigentes aí da congregação Lírio dos Vales, no povoado Capoeira. Você não sabe onde é a congregação Lírio dos Vales? Então aproveita a oportunidade, vai lá e visite o meu amigo Wilson. Aliás, meu amigo Gilson, tá? Recepcionará você com uma grande alegria ali naquele povoado, tá bom? Eu estive lá na Capoeira num grande churrasco, uma grande festa. E teve lá, ainda era o dirigente lá, o meu amigo Roberto, tá bom? Roberto, um abraço. Também conosco esta manhã de segunda-feira está ele, o grande Elias Celular. Igual não há, né? Elias Celular, como ele diz aqui, igual não há, se existe outro é similar, ao vivo e a cores do Brasil. O grande Elias Celular. Se o celular quebrou, deu defeito, não está funcionando, então não vá para outro lugar, leve o meu amigo Elias Celular, que lá ele vai sair novinho em folha, como diz lá no interior, vai sair novinho, tá bom? Um abraço ao meu amigo Elias Celular nessa manhã de segunda-feira, que Deus abençoe grandemente a você e sua casa. Também ligado com a gente está o pastor Cícero, o grande locutor das multidões aí de Jaibaras, no Sobral, no Ceará. Ele, o pastorzão cantor, além de ser pastor, é cantor, pregador, vou usar aqui a linguagem de antigamente, né? É radialista. Radialista. O Léo não sabe o que é isso, não é tempo dele, não, né? Radialista. É o meu amigo Cícero, pastor Cícero, aí em Jaibara, Ceará, ligado com a gente aí nesta manhã de segunda-feira, através do nosso aplicativo, tá bom? E eu quero que o Léo prepare uma música especial, assim, lá daquelas que não se estão ouvindo mais, Essas canções têm que ser ouvidas mais, que te faz mais crente, irmão. Nós estivemos trabalhando essa semana a nossa jornada pedagógica e o nosso pastor Anderson Cavalcante, que foi o ministrante da sexta-feira, deu uma palhinha sobre as nossas músicas, né? Sobre o que estamos cantando nas nossas igrejas. Se for levar à luz das Sagradas Escrituras, eu diria sem sombra de dúvida que 50% a 70% dos hinos que são cantados hoje dentro da igreja seriam reprovados à luz das Sagradas Escrituras.
porque não cantam, são hinos, são composições que não exaltam mais a Deus, pelo contrário, que exalta o homem, né? Que exalta o homem, não a Deus. E o louvor tem que exaltar a Deus, tá bom? Vamos de música, Léo, dentro desse nosso programa, nesta manhã de segunda-feira. Muito bem, meu amigo Léo, estamos de volta depois de Cícero Nogueira, é meu parente, Cícero Nogueira é meu parente, né? Nogueira, tem um Nogueira no nome, então é meu parente aí, esse cantor. Cícero Nogueira, grande sucesso da década de 80, de 70, de 90, né? E cantou aqui dentro do nosso programa, nesta manhã de segunda-feira, tá? E essa música que nós oferecemos para todos os ouvintes que estão ligados conosco no nosso aplicativo, tá bom? E você de onde estiver nos ouvindo, mande aqui um alô pra gente, dê um joinha, tá certo? Que a gente manda com certeza um alô pra você, tá bom? Você pode também fazer o seu pedido aqui dentro do nosso programa, você pode estar mandando sua mensagem e dizer, olha, eu quero ouvir aquele hino que não se canta mais, aquele hino que marcou a minha história, aquele hino que marcou, né, a minha conversão. Cada um de nós temos um hino que marcou a nossa conversão, né? E eu me lembro muito bem que eu fui discipulado, crente que é discipulado ouvindo Cecília de Souza, não se desvia. Não se desvia, pode ter certeza disso. A prova cabal tá aqui, eu há 30 anos servindo a Deus com grande alegria, com grande amor no coração. E fui discipulado ouvindo Cecília de Souza ainda no bolachão, aquele disco de vinil, o de vinil, tá certo? Quem é discipulado ouvindo essa gente, não se dizia. Agora, minha que é discipulado ouvindo esse negócio que tá hoje aí, Thales Roberto, quem mais? Vai. Me ajuda aí, Leonardo. Menino que é discipulado ouvindo som e louvor. Menino que é discipulado. Olha, tem gente se identificando aí, ó. Viu? Tem gente se identificando aí. Tá bom? Tá bom? Então, um abraço especial aqui do nosso programa nesta manhã de segunda-feira. Quero abraçar quem está aqui no Zap, o Zap tá apitando. Quem está aqui comigo no Zap? Opa, é a irmã Dinamara. Ok, obrigado, irmã Dinamara, obrigado pelo programa Saudosa Lembrança, trazendo à memória suas músicas boas, tá bom? Muito obrigado, irmã Dinamara, irmã Assunção, e a irmã Dinara, também ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. Também conosco, ligado aqui direto do Vale da Bênção, Vale da Bênção, né? Estar a irmã Chiquinha, tá bom? Um abraço aí, a irmã Chiquinha, ligado com a gente. E essa música o Léo vai já preparar, é para oferecer para a irmã Dinamara, para a irmã Assunção, para a irmã Dinara, para a irmã Chiquinha, tá certo? Que tá ligado com a gente aí no Vale da Bênção, tá bom? No Vale da Bênção, quero abraçar também o meu amigo Johnny, que é o dirigente lá, tá bom? Um abraço, irmão Johnny, nesta manhã de segunda-feira. Bota aí, Léo, bota mais uma daquela lá do fundo do baú, tá certo? Para os nossos ouvintes nesta manhã de segunda-feira. E se tão belo é falar, Muito bem, cantou aqui dentro do nosso programa Cecília de Souza, Cecília de Souza cantou aqui dentro do nosso programa, e essa canção especial que nós acabamos de ouvir, tá certo? O oferecimento para você estar ligado com a gente, pro irmão Cláudio em São Luís do Maranhão, ligado na nossa programação, para a irmã Antônia Parga, também ligado conosco aí no Jussaral, nosso muito obrigado, irmã Antônia, por estar sintonizada com a gente, tá bom? Assim como esses irmãos que estão ligados conosco, outras pessoas também estão ligadas no nosso aplicativo, tá bom? Essa música especial oferecemos para essa turma boa ligado com a gente, como a irmã de Nancy, aí em Canaã dos Carajás, meu irmão Deusinho também, aí em Canaã dos Carajás, ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. Nós queremos cumprimentar e abraçar a esses irmãos que estão aí ligados à nossa sintonia, tá bom? Léo, traz a vinheta aí da palavra, eu volto já trazendo uma palavra de Deus aos nossos corações. Momento da palavra.
Muito bem, queridos irmãos e queridas irmãs, estamos voltando nesta manhã, trazendo aqui uma rápida mensagem, uma reflexão bíblica para o nosso crescimento espiritual. E eu quero trazer aqui um texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 4, Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele vai dizer o seguinte: porque as nossas armas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Repetindo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. O texto aqui não está dizendo, esse complemento é meu. Queridos irmãos, embora o apóstolo Paulo não apresente a origem nem a biografia dos príncipes das trevas, mas ele nos ensina a importância de conhecer as estatutas ciladas do nosso inimigo. Sabe por quê? Porque o diabo já perdeu a peleja. Perdeu, sem sombra de dúvida, ele perdeu na cruz do Calvário, quando Cristo exclamou: Pai, em minhas mãos entrego o meu espírito. Também ele perdeu quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele é um derrotado que não aceita essa derrota. E, portanto, ele continua fazendo estrago, E entre esse período final aqui da igreja, esse período final da jornada da igreja aqui na terra, ele continua, queridos irmãos, fazendo aí as suas artimanhas, ele continua fazendo aí coisas, para afastar a você e a mim da presença de Deus, tá? E aí a pergunta que nós nos fazemos nesta manhã é: por que ele faz isso? Por uma razão muito simples, uma razão muito lógica. Ele conhece o céu. A Bíblia diz que ele era um anjo de luz, que ele era Lúcifer, um arcanjo, E a Bíblia diz que ele estava ao lado de Deus, Mas entrou no seu coração a vaidade de si igual a Deus ou superior a Deus. E aí ele provocou uma rebelião e de lá foi expulso. E não volta mais. Então ele sabe que o céu é real, que o céu existe, que o céu está preparado para os eleitos, para os santos, para aqueles que vivem uma vida piedosa na presença de Deus, buscando a face do Senhor, consagrando sua vida a Deus. Então ele sabe que o lugar que era dele agora pertence a mim e pertence a você. O lugar que ele ocupava, a posição que ele ocupava, agora não ocupa mais. E que, portanto, agora nós, como igreja, eleitos, remidos pelo sangue do Cordeiro, fazemos parte, Que a Bíblia diz que olha o que a Bíblia diz que nós estávamos perdidos, nós estávamos jogados em um tremendal de lama, diz somente Davi, num poço de lama. E João vai dizer que para nós raiou uma grande luz, e que agora Cristo nos tirou dessa posição, nos fez assentar juntamente com os príncipes nas regiões celestiais. Tá? Então, o inimigo das nossas almas, ele sabe disso, meu irmão, ele sabe disso. E agora a peleja dele é para que o lugar que lhe pertencia, que não é mais, que você não tome a sua posição, que eu não tome a minha posição, E Paulo, descrevendo muito bem isso aqui na carta em Éfeso, ele vai ele vai dizer isso claramente, Se você ler atentamente os três primeiros capítulos iniciais de Éfeso, eles são teológicos e os outros três são práticos, Isso nos dando uma perfeita combinação da doutrina cristã e o dever cristão de fé cristã e vida cristã. Mas de repente o apóstolo Paulo nos surpreende quando ele diz, no demais, encerrando a epístola, com um assunto de vital importância, que é a luta contra o reino das trevas, A luta. E essa luta, querido irmão, ela perpassa os anos iniciais da criação, lá no Jardim do Éden, quando essa luta começou, Ela perpassa gerações após gerações, Vemos a grande luta no Velho Testamento do povo
para chegar a Canaã celestial, né? As batalhas. Ou igreja que viu assim o povo. Olha, irmão, como o povo é de dura cerviz, né? Como o povo é de dura cerviz. Se há uma igreja que viu os milagres de Deus, é a igreja do Velho Testamento, né? O povo viu o mar se abrir. Olha que coisa interessante. O povo viu o maná cair do céu. O povo viu o alimento sendo deixado na sua mesa. E a Bíblia registra que foram poucos que entraram na terra prometida, né? Então você vê que essa luta travada, ela não é de agora, ela já vem de há muito tempo. E aí nós, eu e você, como réis mortais, né, nós estamos sujeitos a isso. Porque a Bíblia diz que nós estamos sujeitos ainda aqui a essa terra. Queridos, e o bem mais precioso que nós temos, que eu tenho, que você tem. Você pode dizer assim, irmão, o bem precioso que eu tenho é o meu emprego, alguns colocam isso. O bem precioso que eu tenho, irmão, é minha conta no banco recheada de euros, não é? Recheado de dólares, recheado de real. Esse é o meu bem precioso. Outros vão mais além, dizem, olha, meu bem precioso que eu tenho é a minha família, eu amo de paixão. Está corretíssimo amar sua família, não há nada de errado nisso, né? Mas mesmo assim, o bem precioso que você tem nessa terra não são essas coisas que eu estou citando aqui. O bem mais precioso que você tem nessa terra chama-se a sua salvação, a sua vida eterna. O bem mais precioso que você tem nessa terra chama-se a sua alma, que precisa estar no céu, precisa estar com Deus. Esse é o bem mais precioso que você tem aqui nessa terra. E essa luta, querido irmão, é a luta, o pastor Raposo sempre diz que nossa alma estava em um leilão. E Jesus deu o lance maior, nos arrebatando das mãos do inimigo. E ele não se dá por satisfeito, ele quer continuar, né? Que a minha vida, que a sua vida esteja na mão deles. Mas o apóstolo Paulo, né, quando ele diz aqui, no demais, essa expressão do versículo 10, né? Ele diz, no demais, irmãos, no demais. Ele usa essa expressão para introduzir, não é? Introduzir a conclusão. Isso não é nenhuma anomalia, visto que Paulo prega essa estrutura em outro lugar. Querido, essa expressão, ela aparece na Bíblia, ela, quando traduzida, quer dizer quanto mais, isso na versão atualizada. Tá certo? Então nós precisamos, e o apóstolo Paulo ele vai mais ainda nesse versículo, ele continua ainda no demais, e depois ele usa uma outra expressão, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha, perceba que o texto de Efésios, capítulo 6, verso 10 e 12, ele vai trazer isto, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí no verso 11 ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É bem verdade que o inimigo ele tem esse poder de nos tentar. Isso aí ninguém tem dúvida disso. Agora eu discordo veemente daqueles que colocam a tentação, que tentaram por causa que o inimigo os conduziu, os fez tentar, os fez pecar. Não, eu discordo veemente. De que o inimigo tem poder, isso aí não tenho dúvida. Ele tem poder, mas não é maior do que Deus. Não é maior do que Deus, porque a Bíblia diz maior do que é o que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E a arma, Paulo não está aqui, revertir. Qual é, irmão Ibamar? Para mim, essa tentação que eu estou sofrendo, que eu estou passando. Paulo nos dá essa orientação. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse certa vez, ele disse, sem mim nada podeis fazer, né? João 15:15. Sem mim, sem Jesus. E J. Neto tem uma canção que diz que eu tentei sozinho, sem a ajuda de Jesus, né? Você não vai conseguir. Não tente sozinho, sem a ajuda de Jesus, você não vai conseguir. Assim como eu também não vou conseguir. Mas se nós estivermos com Jesus ao nosso lado, né? Como ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer, né?
nós venceremos todas as lutas, venceremos todas as batalhas, venceremos nós mesmos, venceremos nossa carne, nossa natureza pecaminosa. Porque, irmãos, acontece que muita gente, sobretudo a igreja de hoje, a igreja no que nós estamos vivendo hoje, está brincando com o pecado. Brincando. Porque antigamente, você pode observar, né? Aí você vai dizer, mas irmão, era antigamente. Mas a palavra não mudou, ela é a mesma, ela é imutável, né? Antigamente se via nitidamente uma separação ou uma diferença entre os que serviam a Deus ou não. Tinha uma diferença fenomenal. E a Assembleia de Deus, que é uma igreja conservadora nos seus costumes, né? E eu digo aqui, antes que alguém, mas isso é legalismo. Não, não é legalismo. Porque, na verdade, que os bons costumes não levam alguém para o céu, mas quem é do céu tem bons costumes, né? Repetindo, os bons costumes não levam ninguém ao céu. Sem sombra de dúvida, quem leva é o sangue do Cordeiro. Mas o salvo, que tem a noção do céu, ele tem os bons costumes, né? Ele tem um bom costume. E a Assembleia de Deus, ela ainda é tida, né? É tida como uma igreja conservadora. E esse conservadorismo é que nos faz a diferença. É que nos diz, aquele dali é cristão, aquele dali segue a Cristo. Porque se não há, irmão, bote na sua cabeça, bote na sua cabeça. Se o mundo não vê essa diferença em nós, no nosso comportamento, nossa maneira de agir, nossa maneira de viver, ele não vai olhar, ele não vai ver Cristo através de nós. Porque o mundo vê Cristo através de nós quando nós nos comportamos como os verdadeiros pequenos Cristo. Porque a palavra cristão significa isso. Verdadeiro significa pequeno Cristo. E se o mundo não vê Cristo em nós, como que o mundo vai então se reconhecer? Irmão Ribamar, você quer dizer que eu sou responsável pela conversão de outras pessoas? Não só é como deve ser responsável. Porque a Bíblia que o mundo lê é a minha vida, é a sua vida, é a maneira como me comporto. E o inimigo sabe disso, o adversário que nós estamos trabalhando aqui, nossa luta não é contra carne e sangue, né? O inimigo sabe disso, por isso que ele busca a todo momento a nos atrapalhar. Mas quando nós estamos verdadeiramente centrados em Cristo, ele não tem nenhum poder sobre nós. E Jesus, queridos irmãos, ele empregou isso. Se você for ler o Evangelho de Marcos, tá? Leia o Evangelho de Marcos com atenção, que você vai ver que Jesus ali nos alerta muito mais sobre a existência do inferno do que sobre a existência do céu. Ele nos alerta o perigo que o homem corre sem estar com ele no coração, né? E Paulo, ele empregou a voz, aqui nesse texto, diz os estudiosos, que ele empregou a voz passiva para fortalecer-vos no Senhor, né? Isso mostra que não se trata, irmão, não se trata meramente de um esforço humano, não, de maneira nenhuma, mas da completa dependência do Senhor. E nós vamos olhar atentamente mais essa expressão, força do seu poder. Nós vemos aqui que é um enérgico pleonasmo, que é uma figura de sintaxe, pela qual se repete uma ideia com outras palavras para proporcionar elegância ou esforço à expressão. E Paulo, ele usa para reforçar essa magnitude, tá? Reforçar esse dunamis, né? Que é do poder de Deus, que é o poder de Jesus, e esse poder que ele provém do Espírito Santo de Deus, né? E nós vemos aí claramente, sabe? Nós vemos a Trindade atuando na sua vida, atuando na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nesta manhã, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve no nosso programa, queremos dizer isso para você. Não desista. Não pense que esta luta que você está enfrentando, que você vai perecer. Não vai de maneira nenhuma, porque Cristo está em você. Cristo está com você, tá certo? E o conselho de Paulo, sem sombra de dúvida, é fortalecei na força do seu poder.
Porque a nossa luta, irmão, não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as hortes satânicas, contra os poderes das trevas, contra o adversário que quer, de toda maneira, tirar Deus da sua vida. E somente, querido irmão, pelo poder de Deus. Somente. Ah, se não fosse o poder de Deus na minha vida, se não fosse o poder de Deus na sua vida, eu pergunto, o que seria de você? O que seria de você nesta manhã? Será que você está me ouvindo agora aí nesta manhã? É claro que não. É claro que não. Sabe por quê? Porque uma coisa linda das Sagradas Escrituras, diz a palavra, é que o Senhor faz nascer o sol para todos, faz chover para todos, traz chuva para todos, né? E essa proteção, com certeza, Ele guarda também a você. Irmão, você está dizendo que Deus guarda até o ímpio que não serve a Ele? Guarda! Até o ímpio que não serve a Deus, Deus guarda, Deus protege, Deus livra, Deus abençoa. Agora, tem um diferencial. O céu, infelizmente, Deus não poderá dar a essas pessoas. Não. O céu somente aqueles que vivem uma vida piedosa na sua presença, tá? Piedosa na sua presença. Porque nenhum ser humano, queridos irmãos, tem condições de sozinho enfrentar os demônios. E eles estão aí, legiões e legiões de demônios, tentando a todos. E a Bíblia diz o seguinte, uma coisa interessante que a Bíblia diz ainda para nós. Diz que é a misericórdia, por causa da misericórdia de Deus, é que nós não somos consumidos pelos nossos pecados. Por causa da misericórdia de Deus, é que você, amado irmão, você, amada irmã, que me ouve nesta manhã, não é consumida pela ira de Satanás. Porque os demônios partem para cima com gosto de gás, me permita usar a expressão, no nosso dia a dia aqui na nossa região, tá certo? E nenhum ser humano que está nessa luta, irmão, ele sai vitorioso, sabe por quê? Porque os demônios existem de fato, existem, mas não passam de inconvenientes diante do poder de Deus. Porque hoje, como eu disse ontem, falando de uma palavra na nossa igreja, no nosso culto, no culto ontem ao Senhor, eu disse o seguinte, queridos irmãos, que nós precisamos estar balizados na graça e no conhecimento. A graça para quê? Para vencer essas lutas, para vencer a carne. E o conhecimento para nos prevenir das ciladas do inimigo. Sabe por quê? Porque o inimigo nos últimos dias ele tem mudado, sempre mudou a sua forma de ataque, a sua forma de agir contra os eleitos de Deus, contra os salvos de Deus. E que nós precisamos ter esse conhecimento e precisamos ter essa graça de Deus na vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Finalizando aqui nossa reflexão nesta manhã, nossa luta não é contra o nosso irmão, mas é contra a carne, né? Contra a carne que nos está aí reinando e fazendo-nos tirar da presença de Deus. Então que Deus te abençoe, que nós possamos estar resistindo firme na palavra de Deus, firme no Senhor Jesus Cristo, e com certeza nenhum poder nos vencerá, porque com Cristo nós somos maior, e a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Então que Deus te abençoe nesta manhã, meu querido irmão, que Deus te abençoe. Eu não sei qual é a luta que tu está enfrentando, eu não sei qual é a perturbação que o inimigo está perturbando você, não tem esse poder para saber, mas o Deus que é onisciente, onipotente, ele está sabendo de todas as coisas e no momento certo agirá por você, tá bom? Quero orar por você nesta manhã, pedindo a graça de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai amado, trouxemos essa palavra simples sobre resistir. Nós sabemos que o adversário da nossa alma, ele inverte 24 horas para nos derrubar, para nos destruir, para nos aniquilar. Infelizmente, Senhor, muitos têm tombado nessa luta. Muitos nesta guerra têm caído. Muitos nessa guerra, Senhor,
tem se deixado ser vencido pelo adversário, simplesmente porque não lançaram mão, não recorreram das armaduras de Deus, do poder de Deus em suas vidas para suportar essas tentações, suportar essas perseguições. Nessa manhã eu oro na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, que o Senhor venha fortalecer esse irmão que está dizendo assim: irmão, eu estou para não aguentar mais, eu estou para desistir, é muita luta, é muita perseguição, é muita batalha, não estou conseguindo vencer. Espírito Santo de Deus, fala as verdades a este coração. Amado Espírito Santo, chega junto, Pai, dando ânimo, dando disponibilidade para este meu irmão e para esta minha irmã. Porque muitas vezes, Pai querido, nós nos encontramos fracos, porque nós simplesmente negligenciamos ou não praticamos as orientações que o Senhor tem nos dado. Leitura da palavra, vida santa, jejum ao Senhor nosso Deus. Isso é que equilibra a vida do crente. Isso é que faz o crente vencedor. É uma vida de piedade, uma vida de santidade na presença de Deus. E a minha oração nesta manhã é que o Senhor venha entrar em socorro, venha entrar em provisão e segurar pela mão. E se possível for, botar no colo, nos braços, esse meu irmão e essa minha irmã que precisa dessa ajuda nesta manhã. Pai, é o que eu te peço no nome bendito e amado de Jesus. Amém.